Dá sucesso? Dá. Mas qual é o ponto também? Ponto positivo e ponto negativo em relação a empresas familiares? Sim. É bem desafiador. Envolvidos no projeto hoje estão só eu e meu pai. Minhas irmãs nem tanto, minha mãe também mais afastada. Minha mãe é sócia, mas não trabalha efetivamente na empresa. E o meu desafio maior é porque hoje eu sou chefe do meu pai. Então, tipo assim, mas como ele é sócio majoritário, eu também tenho que prestar contas para ele da empresa. Perfeito. Mas acredito muito numa doutrina de profissionalismo, da gente trabalhar com uma gestão profissional, só que também muito pautada no respeito. Claro que eu compartilho todas as minhas decisões com ele, todas as ideias, dores, etc. Mas eu acredito que a gente se dá muito bem porque a gente é bem oposto, sabe? Eu sou bem mais calmo, ele é bem sangue quente, sabe? Já rolou algum atrito? Assim? Pô, demais. Ia ser... Semana passada. Exatamente. Mas a gente... Ao longo do caminho, é claro que eu tenho uma trilha de aprendizado nisso, né? Mas no começo era muito pior. Você ficava caraca, velho, chorava. Mas a gente aprendeu a se respeitar como hierarquias. Não, e tentar separar... Não dá pra separar casa e trabalho. Não tem como, principalmente pai e filho. Mas a gente tenta separar bastante. E hoje a gente aprende... principalmente o meu pai, aprendeu, tipo assim, pô... Ele pode ter a opinião dele, eu vou sempre escutar o feedback dele, vou aceitar, beleza, obrigado pelo seu feedback, mas a decisão final é minha. Então, ele até mesmo ele fala, eu acho que minha opinião é essa, mas a decisão é sua, entendeu? Então, tipo, acho que é muito pautado no respeito muito isso, bacana. Entendeu? E a gente sempre conversa bastante. Bacana. Mas eu ia perguntar, assim, em relação à parte da idade, porque há uma cultura totalmente diferente hoje, agora na nova era, nova visão, em relação à cultura do passado. Você entende que há essa distinção? Por isso que há essa briga ou não? É uma questão familiar mesmo? Basicamente assim, um tratamento de equipes, de construção de equipe, eu acho que meu pai, ele tem uma formação até militar, então entendi. Ele tem muito aquela questão, tem que chegar 8 horas da manhã na empresa e sair às 18. E quando eu comecei a trabalhar com ele, nossa, eu achava um saco. Porque eu não comecei como CEO, eu comecei lá da base, eu comecei treinador, trabalhando em loja, no batente. E aí, tipo assim, nossa, quando eu acordava atrasado, era um sermão gigante na minha cabeça. Só que eu entendo que era pra me moldar, entendeu? Pra ter responsabilidade e tudo mais. Eu não acredito muito nessa questão, muito regimento militar. Eu tenho uma gestão mais flexível, uma gestão compartilhada com o meu pessoal. Escuto muito, escuto feedbacks. Só que também cobro muito resultado. Então é o que eu falo pra minha equipe. Vocês podem chegar a hora que vocês quiserem, trabalhar de home office, etc. Mas tem que entregar resultado. Então é tudo muito pautado por resultado, KPI, Power BI, etc. Pra você trilhar um caminho de sucesso. Pô, maravilhoso. Excelente. Então, me gerou uma curiosidade, porque você disse que o seu pai, ele é sócio majoritário, né? Mas quem está à frente da operação hoje é você. Como que foi essa passagem de bastão, assim, durou algum período específico? Como é que foi isso? Conta um pouco. Essa passagem, ela durou um período aí que, tipo assim, não foi nada planejado. Mas a gente foi se adaptando com esse projeto. Eu nem sabia o que era CEO na época. E aconteceu quando eu voltei dos Estados Unidos. Antes eu trabalhava, fiz gastronomia. Já trabalhava no frango. E eu fiz gastronomia exatamente para não voltar. Eu sempre sonhei em morar fora, assistia programas e tal. Mal sabia eu que não era a vida de programas, né? Então, tipo... Eu me formei em gastronomia, já trabalhava no frango, eu que moldei o setor operacional, eu que crio o cardápio do frango. Bacana. E aí eu fui morar nos Estados Unidos para ter uma experiência e ficar ilegal. E foi numa... Seríssimo, e ficar ilegal. Legal. Eu achava tranquilo. Só que, tipo assim, e quando você vai pra lá, você não vê que é um negócio absurdo, mas, né, cabeça de jovem. E aí eu fui e trabalhei lá e morei por um tempo. E a época do frango... É porque o frango não era meu sonho. Então, por isso que eu fui. Eu não sonhava frango no pote. E essa é a diferença de hoje. Que eu sonho frango no pote. E aí, o que aconteceu? O frango tava numa época que tava como se fosse um barco sem rumo. Era uma época que tinha recessão, a economia tava desestabilizada ali. 16 até 18, assim, foi bem turbulento, né?
E aí meu pai tava com alguns sócios que começaram a pensar, pô, vamos pular do barco antes que ele afunde. E aí, só que meu pai sempre foi muito garantido financeiramente por fora. Fazia as coisas dele, construía casa. Meu pai é empreendedor nato, ele... Se você ver a planilha de Excel do meu pai, velho, eu chamo ele de Charles Bank, porque ele é meu banco. Meus empréstimos com ele estão garantidos sempre. Então, uma coisa que ele tem muito dele, ele é um cara super disciplinado, super inteligente e faz o dinheiro dele girar, entendeu? E aí, ele tinha essa segurança de, tipo assim, pô, o frango não vai quebrar. É uma coisa que ele criou, ele batalhou durante a vida inteira. E ele é pedagogo, pós-graduado em administração escolar, então não tinha nada a ver com alimentação, mas era empreendedor. E aí ele me ligou, bem quando meu visto estava para vencer ele 5 meses, dá para dar 6. Ele falou, Júnior, os meus sócios estão saindo, eu não entendo nada de cozinha e eu preciso que você volte. Eu lembro até hoje dessa ligação, eu tava sentado na escada, eu falei, velho, eu vou abandonar meu sonho pra ir viver legal. O sonho do meu pai, de ficar legal. Porque, tipo assim, por que eu ficar legal? Porque você pensar, eu fiz gastronomia porque eu gosto muito. Mas o mundo inteiro come, velho. Então você pode morar onde você quiser. Isso é verdade. Se eu ficar legal nos Estados Unidos, nunca mais vou entrar lá, mas eu tenho o mundo inteiro pra morar. Sim. Entendeu? Então essa é a oportunidade que eu pensei. E aí, quando ele me falou isso, eu falei, velho, eu vou abandonar meu sonho pra viver o sonho do meu pai. Aí eu fiquei, refleti, eu falei, não, pai, deixa eu te responder, né, com o tempo. E trabalhava muito. Nossa, trabalhava, tipo, a semana inteira sem folga, na cozinha quente. E quando tava neve, era muito frio. Mas eu sempre tava lá, porque eu lá ganhava em hora. Então, eu fazia todas as horas possíveis. E aí, ele pegou... Eu pensei e falei, velho, eu vou fazer o seguinte. Já que eu quero morar no mundo inteiro, eu vou fazer o frango crescer pro mundo inteiro. Nossa, então, eu vou voltar. Esse foi o pensamento. Tipo assim, quero fazer o negócio encorpar. Vi muita coisa diferente lá, morando lá, porque eu trabalhei de tudo, até de drive de Uber Eats, né? Então ia muito restaurante, jardineiro e tal. E aí eu falei, vou voltar e vou sonhar o sonho do meu pai com ele. E aí eu voltei, ele me colocou como diretor operacional na época, tava só eu e ele de sócio. Hoje eu tenho uma parte da empresa grande também. E aí a gente começou a moldar o frango com o que eu via nos Estados Unidos. Muito delivery, muita inovação, muita coisa. E a gente teve um crescimento em 19 de 93% em base de delivery. Caramba. Então, a gente saiu de uma venda mensal de 300 mil para 950, 1 milhão mês, entendeu? Uau. E aí, a gente começou a crescer, putz, estava bombando. E aí, quando teve esse crescimento, eu até falo, pô, o conselho do frango no pote me colocou como CEO, mas era só meu pai. E aí, ele falou, velho, você tem a cabeça boa, você tem a cabeça jovem, vai liderar esse negócio, sabe conversar com franqueado. Só que eu era muito jovem, né? Então, eu comecei a me aprimorar, buscar conhecimento, estudar muito, e aí foi dando certo. E aí, em 2020, eu já tava como CEO, e eu falei, velho, esse ano a gente vai explodir. A gente voltou, porque quando eu voltei, eu falei, pai, não dá pra gente ter uma empresa como se fosse um prédio, com a base toda rugindo, toda hora balançando e quebrando. Então, vamos criar a base. Dá um stop na expansão, dá um stop em tudo, vamos criar o processo. E a gente criou o que a gente achava ser o processo certo na época. E aí a gente pegou, teve esse crescimento, virei o CEO. E aí a gente começou esse trabalho e veio a pandemia. E aí a gente começou a fazer várias estratégias para o frango continuar crescendo. E hoje a gente chegou onde a gente chegou dessa forma. Mas essa sucessão não foi algo planejado. Porque às vezes as pessoas vamos implantar governança para ter a sucessão linda. Nossa, o cenário perfeito. Mas não foi assim que aconteceu. Foi na marra mesmo, com muito busca de conhecimento. Pô, que legal. Me veio aqui na cabeça também de se você tem recomendações, porque hoje a gente tem pessoas, empreendedores aqui que assistem o podcast e tem empresa familiar, né? Você tem alguma recomendação para esses empreendedores que trabalham com empresa familiar para poder lidar assim, tipo, não sei, de forma profissional, porque empresas familiares, né, pelo que eu ouço dizer, o pessoal tem muito conflito, sabe? Porque a personalidade de cada um é diferente, aí um não executa do jeito que o outro quer, enfim. Tem alguma recomendação, assim, para vocês apaziguarem ou então montarem um negócio? Não, peraí. Esse é o ponto-chave pra gente não brigar, vamos cada um pro seu lado. O que eu faço muito com a minha equipe é o seguinte, principalmente família. Eu acho um ponto positivo de ter uma empresa familiar
é que todo mundo tem um olhar de dono. Uhum. Então ninguém quer que o negócio quebre. Todo mundo quer o melhor na Sim. maioria das vezes, falando. Sim. Mas existem os conflitos de família. O que eu acredito cria um organograma muito bem definido, de cargos e hierarquias, e siga com respeito. Só que também tem a métrica de resultado. Se não está entregando, o que eu faço com o pessoal da minha liderança? Hoje meu pai ele é diretor financeiro. Estava como diretor financeiro, a gente está colocando agora como VP, e a gente tem uma diretoria que está sendo formada. A gente tem reuniões de alinhamento todo mês que a gente chama de lavar roupa suja. Então a gente nem vai em lugares, tipo assim, que nossa equipe esteja, a gente vai... A gente tem um restaurante ali no lago que tem uma sala de reuniões. A gente vai que a gente aproveita e come, né? A gente gosta. O shape, né? Dá pra ver. E aí a gente faz uma roupa suja. Assim, ó, você fez isso que eu não gostei, acho que você tem que mudar. E passa feedback, só que muito mais profundo, né? Mas, tipo assim... Se você tem uma hierarquia formada, um organograma bem definido, projeção de métricas para resultado, sempre pautado no respeito e tem essas reuniões de alinhamento, eu acho que tem tudo para caminhar para o sucesso. Entendeu? Boa Então, dica. eu sempre tive eu sempre tive muitos alinhamentos com meu pai, mesmo que coisas terceiras, assim, tipo, em casa e tal, mas a gente sempre se alinhou muito bem. E às vezes a gente não concorda, mas a gente se respeita. Muito bem. Entendeu? Excelente. A comunicação faz toda a diferença. Total. Se você, ali, às vezes, está sentindo uma coisa, a outra pessoa está sentindo outra. Se você não dividir aquilo, você, às vezes, a pessoa fica chateada e aí não consegue conciliar para o crescimento de todos, né? Crescimento da empresa, crescimento ali pessoal, interpessoal, entre tudo. Então, eu acho que faz todo sentido. A comunicação é muito forte, muito boa dica. E eu acredito muito na evolução das pessoas, né? Uhum. Todas as pessoas estão predispostas a evoluir, né? Então, acho que a comunicação é exatamente para isso. Eu acredito muito em feedback. Então, meu pai teve até uma época que eu passava feedback para ele e falava, velho, eu já tô muito velho para evoluir. Eu não vou evoluir, não, eu sou assim. Aí eu falei, velho, todo mundo evolui. Basta você querer. Sim. Então, sempre... Mas, às vezes, quando a gente tem uma relação assim de pai e filho dentro de uma empresa, ou filha e pai, ou mãe, etc., às vezes o filho fica meio restrito de passar um feedback. E eu aprendi com o tempo a passar. Então, tipo, acontece alguma coisa, eu falo, não gostei que você fez isso. Muito bom. Vamos pra frente? Vamos... Aí ele, não, desculpa e tal, vamos melhorar e tal. Assim como ele faz comigo. Muito bom. Excelente. Então, a gente criou esse canal de comunicação mais aberto. Muito Boa bom, dica. muito bom. Agora, passando um pouquinho assim, mudando do assunto da família, em relação a como você se posiciona em relação aos seus parceiros, aos franqueados, os stakeholders, né, assim, né, como um todo. Como é que esse posicionamento do Frango no Pote? Porque é um trabalho gigantesco, são várias franquias, vocês têm que seguir a mesma linha, todos eles. Então, assim, como é que é essa logística do Frango no Pote em relação à comunicação com os stakeholders? Como funciona hoje? Como a gente trabalha com franquias, eu acredito muito numa frase que tem um estudioso, que é o Greg Nathan, que ele é tipo, o guru do franchising, que ele fala que franchising é relacionamento. E realmente é. Tanto com o cliente final, como com o seu cliente base ali, que é o franqueado. Então, eu tenho 2 clientes. Tem o meu cliente principal, que é o franqueado, e o cliente final, que é o que paga a conta também. Então, a gente tem um trabalho de comunicação muito efetiva via extranet, vídeos. Então, a gente tenta se moldar com o que o franqueado vai se adaptar melhor. Lista de WhatsApp, e-mail, extranet, etc. Para ter esse trabalho mais efetivo. Muito bom. Entendeu? Então, para ter esse fomento do relacionamento. Entendeu? E eu tenho um projeto agora com meus franqueados que ou é o café com o CEO ou é o happy hour com o CEO. Que eu tô ali para escutar o feedback deles. Que massa. Excelente. Comunicação, novamente, ali. Muito então, fera. tipo assim, claro que é virtual, que não dá para fazer assim, mas a ideia é todo mês estar sentado com eles, botando na cara a tapa. Falo, gente, fale um feedback, eu quero ouvir tudo. Para eles se sentirem ouvidos. Isso é um relacionamento. Sim. Com certeza. Então, se você quer construir um relacionamento de uma parceria lucrativa, você tem que ouvir o outro. Vai ser uma relação de ganha-ganha. Senão, se você só... eu que faço certo e você tá aí, fica aí. Não dá. Essas são as minhas regras e ponto final. A gente tenta ser muito flexível. É claro que a gente tem um padrão a seguir também e tem coisas que não dá. Mas a gente tenta escutar ao máximo o nosso franqueado para suprir todas essas dores e dar o melhor suporte para ele.
Maravilhoso. E aí, consequência de tendo esse suporte, ele vai estar atendendo da melhor forma o cliente final. Muito bom. Posso? Agora é uma dúvida pessoal. Cara, e fornecedor? Como é isso, assim? Porque você é uma receita. Conte a sua receita. Não, brincadeira. Quase peguei. Que eu nem sei. Nem eu sei. Nem eu sei. Nem eu sei. Com o coração. Os toques dessas mãos. Então, mas assim, como é que você... Poxa, pra mim eu acho tão assim. Eu falei, cara, como é que é essa logística? Como é que é essa comunicação? Porque todo mundo, são 22 estados que tem, né? Sim. Então, como é que você faz isso pra ter a mesma linha, a mesma proposta? Eu acho isso Como funciona hoje? A gente tem uma base de fornecedores nacional. E aí a gente trabalha hoje os produtos exclusivos do frango. A marinada de antigamente, porque o frango é marinado, para ele ter aquele sabor, a farinha é exclusiva. Antigamente era tudo feito de forma caseira. Hoje é uma indústria que faz. Então a gente recebe da indústria e passa para os franqueados. Então produtos que são exclusivos, hoje a gente tem nessa base de centro de distribuição. E o restante a gente homologa nacionalmente fornecedores e entrega via operador logístico. Nossa, que legal. Caramba. E aí fornece para o Brasil inteiro. É uma correria, hein? Principalmente quando você tem um país continental, né? Isso é verdade. E a logística é uma beleza. Uma beleza, eu ia Não falar tem nenhuma ferrovia para ajudar. Exatamente, nenhuma. É complicado. E é complicado. Caramba. E aí como o frango, porque a gente também é pautado muito pela variação de dólar, por ser um commodity. Então, o dólar aumentou, o frango explode. A gasolina, o diesel explode, a logística fica caríssima. Então, tudo fica caro. Entendeu? Mas a gente tem um trabalho muito forte com os nossos fornecedores, o setor de supply. Trabalha frequentemente para ter uma boa parceria, ter bons preços para o franqueado, ter a melhor economia possível e ter o fornecimento lá na ponta. Maravilhoso. Pô, excelente. Muito bom. Eu até queria te perguntar, porque assim, você fala de franquia, cara, brilhando os olhos, né? Mas não é o sonho, na verdade, assim, não vou nem generalizar, mas muitos empreendedores preferem partir do princípio de abrir lojas próprias. Sim. Né? E eles, não sei por que, gostam desse domínio, desse controle, enfim.